francas escolheram vir aqui para o litoral sul do Brasil, especialmente Santa Catarina, à procura de águas quentes e protegidas para o nascimento dos filhotes. As enseadas aqui da região possuem características que favorecem que elas venham para cá justamente nesse período tão importante e delicado da vida desses animais. Nós estamos no bioma da Mata Atlântica, que tem uma série de características fundamentais para garantir que esse seja o ambiente perfeito para as baleias francas. As baleias são fertilizantes dos oceanos. Quando elas vêm para cá, elas não se alimentam aqui, as baleias adultas. Então, as fezes das baleias, elas trazem nutrientes riquíssimos absorvidos, ingeridos lá na região antártica, aqui para as nossas águas e acabam fertilizando o nosso litoral. E isso acaba contribuindo para a saúde dos oceanos, para a biodiversidade aqui da região. A APA da Baleia Franca, a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, é uma unidade de conservação de uso sustentável. Isso é muito interessante, porque ela permite que, apesar de proteger toda essa região, ela permite o uso, a realização de todas as atividades que são importantes para a espécie humana aqui nesse litoral, nesse trecho do litoral, porém de uma forma organizada, de uma forma ordenada, compatibilizando todos os interesses e a qualidade desse ambiente que acaba beneficiando, além das baleias, nós mesmos. Usando a baleia franca como uma espécie guarda-chuva, a APA foi criada para proteger a baleia franca, mas também todo esse ecossistema, porque não adianta a gente proteger o indivíduo, a espécie, se ela não encontra aqui um ambiente adequado para continuar se reproduzindo e desenvolvendo seu ciclo de vida. A gente precisa proteger toda essa região. Aqui no Profranca, a gente tem várias linhas de pesquisa e uma delas é o monitoramento a partir de terra, que é justamente pela proximidade das baleias francas na costa, a gente consegue fazer o monitoramento da presença desses animais, estudar o comportamento a partir das praias, dos costões, dos promontórios aqui no nosso litoral. A gente procura fazer um trabalho de sensibilização, tanto com as comunidades, desenvolvendo algumas ações específicas, quanto aqui na nossa sede, recebendo os turistas, recebendo a comunidade. E para o público conhecer um pouquinho esse trabalho, conhecer um pouquinho a metodologia dessa linha de pesquisa que a gente realiza, a gente promove um dia especial de vivência sobre essa metodologia, que é o Dia de Baleólogo, onde a gente disponibiliza para o público em geral participar do nosso monitoramento. A gente explica como é que é a metodologia de pesquisa, enfim, para o público se sentir um pesquisador de baleias. Está sendo surreal a experiência. É uma experiência multicultural, porque você encontra pessoas que têm o mesmo sonho que você, que têm a mesma dedicação, e sabe? É fantástico você encontrar pessoas assim tão dedicadas e que querem também estar do seu lado para poder batalhar por isso, para lutar pela conservação das francas. Então é todo esse movimento, todo esse ciclo que envolve as baleias, envolve a gente, envolve a nossa comunidade. A gente também realiza um trabalho com os pescadores aqui da região. E agora, atualmente, a gente está acompanhando alguns embarques desses pescadores para entender de que forma acontece, se acontece, e de que forma acontece a interação da prática da pesca com as baleias. Então, um dos nossos grandes desafios é tentar entender, junto com os pescadores, como que a gente pode diminuir esse risco e melhorar
essa relação tanto para o pescador quanto para a baleia. Essa região, a gente tem observado que ela cada vez mais é uma área de berçário, é onde as fêmeas chegam grávidas para o nascimento dos filhotes. Durante todos os meses que a fêmea fica aqui depois do nascimento do filhote, ela fica completamente dedicada a dar de mamar para esse filhote, a garantir que ele adquira uma camada de gordura suficiente para conhecer a Antártica pela primeira vez. Então é um ano de cuidado intensivo que a fêmea dedica da sua vida para o seu filhote depois do nascimento. O filhote ele precisa se exercitar, adquirir habilidade e coordenação motora. E para isso ele desenvolve o que a gente chama, os biólogos chamam de atividades aéreas, aonde ele expõe a peitoral, expõe a cauda, ele bate a cauda, ele pode até saltar. E a gente percebe que tem momentos que o filhote fica muito agitado, muito ativo. Às vezes ele sobe em cima da fêmea, a fêmea vira com o ventre para cima, o filhote fica em cima dela. Ela faz isso também para o descanso, para proporcionar o descanso do filhote. Um outro comportamento que a gente observa, às vezes, é a interação entre filhotes de fêmeas diferentes, né? Os filhotes se juntam, interagem, 2, 3 pares de fêmeas, mas essas interações elas nunca são muito duradouras, porque também tem relação com a economia de energia. As baleias francas elas são mamíferos como nós e por isso elas respiram ar. E por isso elas vêm à superfície para respirar. E uma característica que é bem peculiar, bem exclusiva da baleia franca é que quando elas borrifam, esse borrifo ele sai em formato da letra V, ou para os mais apaixonados, formato de coração. Ao longo dos anos, com todo o trabalho de pesquisa e monitoramento, nós descobrimos que as baleias francas, algumas delas têm preferência por retornar regularmente mais ou menos a cada 3 anos, que é o intervalo reprodutivo, aqui para a nossa costa para ter os seus filhotes. Algumas delas que retornaram com muita frequência ou têm histórias especiais, receberam até nome, se tornaram mascotes, são emblemáticas para a gente. Uma delas é a Zimba, que é a baleia que acabou se tornando o personagem da nossa logomarca. Foi uma das primeiras baleias a chegar aqui no litoral, no ano em que a gente estava criando o projeto Franca Austral, o ProFranca. Uma outra baleia que tem uma história muito emblemática e muito emocionante para a gente é a Sunset, que é uma baleia que encalhou no canal dos moles de Laguna. Felizmente deu tudo certo, conseguimos rebocá-la até o mar novamente. E ela nos presenteou, retornando aqui para o nosso litoral. Ela foi avistada na Praia do Sol, que é uma praia aqui pertinho da nossa sede, com um filhote semi-albino, que algumas baleias podem nascer com essa característica. E como que a gente sabe que a Sunset é a Sunset e a Zimba é a Zimba? A gente dá nome para as baleias, mas né, a gente reconhece o indivíduo, será que a gente consegue acompanhar? E sim, as baleias francas elas têm uma característica que é a única dessa espécie, que é a presença de calos na região superior da cabeça, principalmente, com uma configuração específica, com número, quantidade, formato e distribuição específica na cabeça das baleias, mas eles são únicos para cada indivíduo. Logo após o nascimento, eles são colonizados por ciamídeos, que é o nome científico do que a gente popularmente chama de piolhos de baleia, conferindo uma coloração branca ou amarelada. E isso, quando a gente faz uma fotografia aérea, permite o reconhecimento individual. Acaba sendo a impressão digital das baleias francas. Hoje nós já temos mais de 1000 baleias francas catalogadas e é a partir disso que a gente consegue acompanhar o histórico de vida desses animais.
E esse ano a gente conseguiu colocar transmissores de satélites em 8 baleias francas aqui no nosso litoral para conseguir observar e acompanhar, identificar pela primeira vez a rota que elas fazem saindo daqui e para onde elas vão. E a gente tem expectativa agora nos próximos semanas, próximos meses, de ver aonde elas vão se alimentar. E por que isso é importante? Porque hoje a gente já sabe que as mudanças climáticas ou as oscilações climáticas, elas influenciam na disponibilidade de alimento para as baleias francas e, consequentemente, na vinda das baleias francas aqui para o nosso litoral, na quantidade de filhotes que nasce aqui. As baleias francas ocupam a costa brasileira há muito tempo e, infelizmente, elas foram caçadas por cerca de 4 séculos aqui no nosso litoral. Felizmente, a gente conseguiu, com o fim da caça e o trabalho de conservação que a gente vem fazendo, a gente percebe que as baleias francas começaram a reocupar esse litoral. As poucas baleias que sobraram voltaram a se reproduzir e hoje a gente está vendo não só os filhotes nascendo, mas retornando aqui para a nossa costa. Estudando os livros, a gente vê que a gente teve 2 momentos de caça. Garopaba era uma armação baleeira. Até 1830 foi importantíssima para a fundação de Garopaba. Com a pesca industrial da baleia, aqui entrou em decadência, mas permaneceu até a década finalzinho de 60, 70. Então, a partir do momento que ela não era mais economicamente viável, porque antes se usava no primeiro momento para iluminação pública e até para misturar na argamassa. No segundo momento, há quem diga que se usava para amaciar couro e para fazer tintas e vernizes. Então esse local é extremamente importante para essa história. A educação patrimonial ela é contínua, entender que a gente tem um patrimônio rico e que ele só vai se manter se a gente entender a necessidade de conservação. Meu avô era o maior matador de baleia daqui de Garopaba, né? Então matava a baleia por sobrevivência. Era na época, né? Eu fui conhecer para ver, eu tinha 19 anos, primeira caça. Eu fui embarcado, né? Essa que nós matamos foi apoada com um canhão. Esse canhão veio da Alemanha. E o que a gente fazia com a baleia, o óleo ia tudo para lá. As baleias francas, elas ocorrem aqui no nosso litoral, principalmente de julho a novembro. Esse é um período de baixa temporada e acaba que a presença delas pertinho da costa, logo após a arrebentação das ondas, eu costumo brincar que elas disputam onda com surfista aqui no nosso litoral, acaba proporcionando uma atividade econômica bem interessante aqui para a região, que é a observação de baleias, né? Uma das iniciativas recentes que aconteceram aqui na região foi uma proposta realizada pelo Sebrae de criar um roteiro turístico valorizando a presença das baleias francas aqui no nosso litoral, chamado Rota da Baleia Franca. Com o objetivo de fortalecer essa região e capacitar toda a rede hoteleira ou os participantes desse projeto que aderiram a essa iniciativa, tanto a rede hoteleira como restaurantes e instituições, para se capacitarem e melhorarem a qualidade do seu atendimento ou do seu receptivo durante esse período de inverno, focando na presença das baleias francas aqui na região.
Aí a importância das pessoas que vêm para o território contratar geralmente um guia de turismo, um condutor ambiental. Um turismo sustentável e bem pensado, que envolva a comunidade, ele tem um potencial riquíssimo. Como a gente tem um ecossistema muito rico e uma fauna única, a gente consegue mostrar para um turista que vem aqui algo muito além das paisagens. A gente leva o turista para ele ver que não é só o cenário, que existe uma comunidade que faz uso dessa paisagem e que tem um modo de vida que começou lá com a caça da baleia e hoje trabalha através da conservação, né? Uma coisa que mais me emociona e que mais me atraiu a atenção para pesquisar as baleias francas aqui no litoral é essa relação entre mãe e filhote. É o fato dessas gigantes escolherem esse litoral por o nascimento dos filhotes, esse período tão importante da vida desses animais. Porque é muito mágico ver aquela gigante que poderia ser toda desengonçada, né? Uma baleia que pesa 40, 50 toneladas, tem em média 14 a 15 metros de comprimento, né? O tamanho gigante. Gera um filhote que não é pequenininho quando nasce, mas tem uma interação, uma docilidade, um carinho com esse filhote durante o período que eles estão aqui que emociona, que apaixona, a gente quase não consegue nem explicar. Elas são mamíferos, né, como nós, então talvez isso seja o que desperte muito essa emoção na gente, essa sensação de estar vendo um animal que é como nós, só que vive na água, é adaptado para isso, cuida do filhote com o mesmo cuidado, com a mesma dedicação que a espécie humana, que a gente, então a gente acaba se sentindo muito próximo e isso é muito emocionante. Hoje eu percebo que a gente está com um cenário completamente diferente de quando eu comecei a pesquisar as baleias francas há quase 30 anos atrás. De modo geral, ver a presença desses animais em grande quantidade, ter registrado mais de 200 baleias aqui no litoral esse ano, para mim, pessoalmente, profissionalmente, como pessoa, como ser humano e como bióloga, é uma alegria, é uma satisfação imensa, é quase incalculável, assim, saber que todo esse tempo de dedicação a essa espécie, porque são quase 30 anos dedicados a essa espécie, valeu a pena.